nesse momento em que a gente tem enfrentado um desafio tão grande por causa da pandemia de Covid-19. Eu sei que o distrito de Sapopemba tem sido muito afetado e eu tenho acompanhado mesmo à distância e no que é possível o trabalho de vocês. Então, a gente poder partilhar, estar aqui com vocês hoje é um privilégio para mim. Eu só aprendo com essas lideranças, com esse território, com essa comunidade. Então, eu agradeço muito pela oportunidade, pelo convite. Ao Gabriel, que foi meu supervisor, ao Mate, que é um parceiro de organização desse livro, mas também foi um parceiro durante a realização da pesquisa também, e a todos vocês que, direta e indiretamente, participaram nesse processo. Será que eu já consigo? Consigo. Vou colocar aqui. Eu trouxe uns negócios para colocar, mas eu não vou falar muito. Já coloquei aqui o cronômetro para eu não passar do tempo. Então, se eu perceber que estou falando muito, eu vou abreviar a minha apresentação. Então, gente, o capítulo que eu vou apresentar é o capítulo do livro, Espaços Periféricos, o capítulo que eu escrevi, o título que eu atribuí a ele foi Prefiro Não Me Envolver, Violência e Problemas Públicos em Espaços Periféricos. Como a Jaque já apresentou, ele é um dos capítulos do nosso livro, organizado a 4 mãos, mas que contém 13 pesquisas, alguns resultados mais parciais, outros resultados muito mais acabados, em relação a pesquisas de diferentes temáticas desenvolvidas no espaço do território de Sapopemba. No meu caso, foi uma pesquisa extremamente importante, mas, ao mesmo tempo, extremamente breve, porque eu estava durante o pós-doc em São Paulo, no Centro de Estudos da Metrópole, mas, nesse período, eu tive que voltar a Belo Horizonte, então, todo o processo da pesquisa durou algo em torno de, todo o processo, 10 meses, mas o campo, 6 meses. Então, eu vou falar um pouco disso e da pergunta que despertou meu interesse e que era aquela que eu tentava responder indo a campo em Sapopemba, que é: que mecanismos explicam as mobilizações em torno da violência em espaços periféricos? Essa pergunta é uma pergunta grande que vai se desdobrando em outras pequenas, mas que me levaram até lá. E por que isso é importante, né? E quais são os desdobramentos dessa pergunta? Por que ela me motiva? Porque, entre outras coisas, a gente estava tentando entender, será que os vínculos sociais explicam a disposição para aderir às ações contra a violência? Será que as pessoas se sentirem próximas, amigas, favorece a disposição delas para se engajar em movimentos, em ações coletivas que tenham por objetivo conter ou se demonstrar indignação e tentar conseguir algum tipo de avanço em relação às violências praticadas em espaços periféricos? Será que o medo de se tornar vítima explica situações em que não há adesão? E será que as demandas estruturais, que são muitas também nesses espaços, tal como as situações de violência, principalmente a violência institucional, a alimentação, o lixo, a moradia, eles são mais urgentes e acabam envolvendo mais a população? Essas eram outras perguntas que estavam ali de forma paralela àquela pergunta principal, me levando a campo, tentando entender esses processos. Por que isso é importante? Eu vinha para essa pesquisa de pós-doutorado, para esse estágio de pós-doutorado, muito envolvida por uma discussão que eu tinha feito durante a minha tese de doutorado, que era a que atribuía às vizinhanças, aos bairros, às comunidades, num sentido muito ideal, mas às organizações sociais de base local, um papel muito importante em relação à prevenção à violência. O argumento é de que a capacidade de se organizar, de produzir consenso em relação a alguns temas, pode fazer com que essa comunidade ela se torne protegida e com uma capacidade maior de autorregular os problemas que elas têm. Então, isso gera uma série de iniciativas que não necessariamente estavam sendo avaliadas pelo meu trabalho, mas que tem por fundamento a discussão que eu trazia para a minha pesquisa, que é o argumento de que é possível construir fóruns, instituições, situações em que a população local ela defina quais são os problemas comuns àquela região e, a partir daí, decida coletivamente agir
para conter os problemas comuns. Então, os conselhos comunitários de segurança pública são um tipo de política pública relacionada e que se baseia nesse argumento. Eu trouxe aqui a referência do trabalho da Ana Gaudiano, que esteve com vocês também, e que é uma pesquisadora que fez a sua pesquisa em Sapopemba também, em que ela descobre e avalia como é difícil trabalhar com a perspectiva desse engajamento em espaços onde a violência é muito grande, em regiões onde há, principalmente as regiões de favela, onde existe uma dificuldade de construir esse consenso acerca do que é esperado como uma medida de segurança que vá atender a uma parcela grande da população, então as demandas nem sempre são aquelas compartilhadas pelos comerciantes e assim por diante, mas essa prerrogativa está na essência desse tipo de estratégia. A gente pode dizer o mesmo a respeito de outras, como aqui em Minas é muito comum o que a gente chama de, o que a Polícia Militar, principalmente, que é uma das incentivadoras dessa ação, chama de redes de vizinhos protegidos. A ideia é de que os vizinhos eles podem se unir, se articular para observar o que acontece na rua e trocar informações acerca de pessoas, de movimentos suspeitos. Isso seria importante para garantir que não haja roubos, assaltos durante períodos de férias, mas também, é claro, para controlar quem acessa essas regiões. E isso se desdobra em outras iniciativas, como essa de fechamento de vias, privatização de espaços públicos, de controle de acesso a regiões, a espaços públicos da cidade, com o argumento de que a partir dali a comunidade, a vizinhança, o bairro, ela exerce controle social a respeito do que acontece ali. A grande pergunta é, será que todos os bairros, será que todas as regiões de uma cidade, num centro urbano a gente tem diferentes espaços. Será que todos esses espaços compartilham? É possível aplicar esse tipo de política pública? Será que é possível traduzir essas expectativas em políticas de larga escala, né? Estimular que cada setor censitário de São Paulo tenha, então, uma rede de vizinhos protegidos, construa os seus conselhos, né? As vilas, as favelas têm o seu conselho de segurança e que, a partir daí, seja possível intervir sobre os problemas que, de fato, incomodam essas pessoas? O que a literatura tem apontado, e apontava aponta de diferentes maneiras, os estudos que vão tentar discutir essas questões a partir de dados quantitativos, principalmente, apontam, é que os resultados são muito frágeis quando a gente olha para o Brasil, para a América Latina, mas especificamente para regiões que, dentro dessas cidades, dos grandes centros urbanos do sul global, compartilham características que são características próprias dos espaços periféricos. Então, se o medo é grande, se a sensação de que não é possível resolver os problemas ele também é grande, dificilmente a gente vai conseguir construir o consenso necessário, o entendimento necessário para intervir diante dos problemas que são experimentados por essa população em relação à violência. Então, isso me motivou, no caso, a pensar um estudo de caso, que, ao contrário de trabalhar com 78 mil questionários, um banco de dados grande, como era o banco que eu tinha trabalhado na minha tese, eu pudesse olhar para um espaço menor, para um recorte nem o território inteiro, mas para um recorte de um território como o de Sapopemba, como era a favela do Madalena, que foi a região que eu escolhi para fazer a pesquisa a partir da entrada no campo que o Gabriel já tinha, de uma acolhida muito grande que eu tive de toda a equipe do SEDECA, do CDHS e de todos os atores que participaram dessa pesquisa em diferentes momentos. Então, essa tentativa de olhar para essa discussão me levou a perguntar lá no Madalena quais eram os problemas da região que as pessoas, os moradores, entendiam de fato ser problemas sérios. O que as pessoas que moram aqui no Madalena acham que é problema para elas e para o bairro, que era assim que eu me referia à região no questionário. Como é que esses problemas eles costumam ser resolvidos? Existem estratégias que são coletivas para lidar com esses problemas ou cada um lida de forma individual, contornando essas situações? São consideradas estratégias coletivas ou somente estratégias individuais? Essas eram as perguntas que norteavam a construção do instrumento. E, por consequência, essa ida a campo. Então,
para trabalhar no Madalena, o que eu desenhei foi um modelo de pesquisa integrado, de uma pesquisa quantitativa, então tinha questionário, apoiado por uma estratégia qualitativa de entrada em campo e de validação, construção do instrumento de coleta de dados. Então, eu precisava de um questionário para ir a campo, para perguntar para as pessoas. E, além disso, eu precisava conhecer a região, entender, antes de só lançar um questionário, o que essas pessoas esperam e como elas pensam acerca daquela região, e dos problemas que elas têm e dos modos como elas resolveriam esses problemas. Então, esses mapinhas, eles são para lá de conhecidos por todos, né? A gente tem o distrito de Sapopemba, o bairro do Parque Santa Madalena e a minha área de interesse, que foi a favela do Madalena, que é composta por 7 setores censitários, localizados ali. Não é no entorno da Rua Nova, porque à esquerda a gente tem uma área menor, que é essa aqui, que vai lá para a Rua Amorepinima, que eu acho que está perto do Cantinho, mais ou menos. E aqui a Rua Nova, seguindo até aqui embaixo, 2 pistas, a Rodrigues dos Santos, enfim, o território de interesse da pesquisa era todo esse que pegava aqui essa região mais próxima, ou no final da Rua Nova, mais à esquerda, até embaixo, perto das 2 pistas. Então, esse conjunto de setores censitários tornou aí o meu território de investigação. Aqui eu trouxe um recorte. Essa região ela é composta por 7 setores, 6.654 habitantes, de acordo com o censo IBGE de 2010, a gente deve ter um número muito maior hoje, em 2021, mas foi com base nesses números em que construímos a amostra de domicílios, que é representativa do conjunto desses setores censitários para a população com 16 anos ou mais. A partir daí, foram sorteados 200 domicílios distribuídos dentro desses setores censitários em diferentes ruas e vielas dessa região, e nosso trabalho foi o de localizar esses endereços e, a partir daí, realizar o levantamento, aplicar o questionário com as pessoas com 16 anos ou mais. Mas, até chegar aí, teve um percurso muito longo. E esse percurso envolveu passar um tempo no Madalena. Então, durante esse tempo, acompanhei as atividades do núcleo do Madalena, e já que estava, né, lá nessa época, a Sueli me recebeu super bem, a Solange, eu ficava com elas o tempo inteiro, a gente andava muito pelo bairro, pela favela, mas também por outras regiões do Madalena. E, a partir daí, fui realizando entrevistas, grupos focais com os adolescentes e me envolvendo com a comunidade para pensar como é que eu poderia construir e fazer essas perguntas da melhor maneira possível. E a segunda etapa foi essa, em que, a partir da elaboração do questionário, foi realizado um survey comparando as perguntas que eu já tinha usado em outros levantamentos, na minha tese, em outros trabalhos, que eram perguntas clássicas como controle social, de definição do que é problema na vizinhança, com aquelas que tinham sido elaboradas especialmente para o trabalho no Madalena. Isso tudo aí durou de março até julho, agosto, assim, terminando mesmo, o último questionário foi aplicado no dia 4 de agosto de 2017, então foi bem rápido, e sem a participação de todos que apoiaram, não teria sido possível. Então, dos adolescentes que se engajaram no processo de localização dos endereços, porque o sorteio foi feito a partir do registro do IBGE, de um banco de dados com os endereços que foram usados para o censo, mas era super difícil achar, então a gente se envolveu muito nesse processo, e sem a participação desses adolescentes não teria sido possível, como de quem ajudou na aplicação do questionário. A pesquisa a gente chamou de Viver, eu chamei de Viver no Madalena, então tinha toda a identificação, e conseguimos, então, os 200 domicílios para falar a respeito, com quem, e as pessoas com quem conversamos a respeito da pesquisa. Basicamente, a ideia era de tentar identificar como que essa mudança de um problema que é privado, é de alguém, é meu, é da minha casa, se torna um problema coletivo, que é o que eu estou entendendo aqui a partir da leitura do Gusfield, de problema social, ou seja, um problema que afeta mais do que só a minha casa, um grupo de domicílios, e a partir daí se torna, ou não, um problema público. O problema público são esses problemas que se tornam, então, objeto de intervenção, de conflito, de disputa. Então, a morte de um adolescente, a partir de uma execução
de um ou mais policiais, ela normalmente, ou ela tende a se tornar um problema público. A comunidade, o grupo, as pessoas que moram naquela região se sentem muito afetadas por aquele evento e, a partir daí, se sentem impelidas a se manifestar, a ir às ruas, a assinar um abaixo-assinado, a fazer várias manifestações. Mas nem todos os problemas ligados à violência, mesmo que todos eles sejam problemas extremamente graves, são interpretados assim, conseguem fazer esse salto do que é um problema social para um problema público. E aí, a gente estava tentando, o que eu tentei entender foi como é que acontecem essas mudanças. E aí eu me apoiei nessa diferença, ou nessa definição do que seria essa dimensão moral e uma dimensão cognitiva do problema público. A dimensão moral é essa que fala sobre as coisas que geram insatisfação. Isso gera revolta, isso nos incomoda demais. Mas a dimensão cognitiva é aquela que vai ser pragmática em relação a isso, para dizer, será que é possível ter algum resultado se a gente se engajar em uma manifestação a respeito disso? Ou não? Será que eu vou me expor e não vai dar em nada? Será que isso pode acontecer? Então, essa a hipótese de que a população constrói esse tipo de... não vou chamar de cálculo, porque não é essencialmente racional, o argumento não é esse, porque a dimensão moral ela tem um elemento emotivo muito grande, mas existe uma dimensão pragmática na disposição para agir, na disposição para se engajar. Então, a dimensão moral ela é dada quando eu pergunto sobre os problemas, e a dimensão cognitiva ela aparece quando eu pergunto a quem é que as pessoas recorrem para resolver esses problemas. De uma maneira geral, a gente vê que a segurança ela assume, e eu já mostrei, acho que esse mesmo gráfico numa escola de cidadania, lá no Instituto Daniel Comboni, no final de 2017. E é interessante notar como essa resposta ela demonstra muito essa questão geracional também no território. Quando eu perguntava espontaneamente o que melhorou e o que piorou no Madalena, desde que a pessoa que respondia a entrevista morava ali, muitos respondem que a segurança e a violência é um elemento que melhorou. Mas também tem um percentual muito grande, até maior, daqueles que acreditam que houve uma piora no bairro, que atribuem essa piora a questões de segurança e de violência. A questão é quando a gente vai entender quem são essas pessoas, os mais jovens, eles têm uma sensação de que piorou, porque eles estão sendo mais vítimas, ou pelo menos em 2017, essa era a percepção deles, de situações contra o patrimônio. Então, era um momento que havia muito roubo, principalmente roubo de celular, roubo na feira, no domingo. Uma vez eu estava lá, inclusive, teve um roubo de alguém roubando a banquinha de banana. Então, essa ideia de que o risco de se tornar vítima era muito próximo e não era algo que fosse possível de lidar contra, estava muito presente na narrativa dos jovens. Agora, as pessoas mais velhas, que tinham a memória de como foi o período da guerra na região, sempre falavam que a violência tinha diminuído. Por quê? E aqui eu trouxe uma fala de uma jovem que participou. Ela dizia que se sentia muito incomodada com os roubos, mas ela fala que a mãe dela dizia que se acordava e tinha um morto no seu portão. Então mudou bastante. Depois voltou de novo, ficou melhor de andar na rua e tal. Aí ela diz, e agora, né? Depois, uns tempos já agora, a segurança piorou. Você não pode ir nem aqui na esquina que você é assaltada. Então, isso já mostra como o tema da violência, como outros, mas aqui a gente está falando especificamente dele, ele é extremamente... ele mexe com sentidos diferentes, com interpretações diferentes a respeito do que é pior, do que é melhor, do que eu devo e do que eu não devo fazer. Quando a gente observa quais os principais problemas do bairro na percepção dos moradores, temos que o primeiro deles é o problema das drogas, e esse de maneira espontânea também, aberta a pergunta, e aqui eu só fiz a codificação. 19,7% dos entrevistados entendem que é o problema das drogas. Mas logo em seguida aparece o barulho, o som alto. Agora, chama muita atenção, e chamou muito nossa atenção na época, como que o terceiro que aparece logo em seguida é a fofoca. A desunião, como que ali ninguém é amigo de ninguém, todo mundo fala um do outro, enfim. E aí vão aparecendo outros problemas, como os de infraestrutura, os crimes contra o patrimônio, e os roubos aparecem aqui, outras coisas que não se encaixam em nenhuma dessas categorias, a violência, a falta de lazer, o desemprego, a saúde, a educação, e a violência policial aparece lá embaixo, e com 1,6% das menções espontâneas. O que chama atenção, dada
a frequência dos eventos em que a violência institucional ela aparece na região. Esses problemas graves, menos graves, eles são dispostos. Eu tentei construir categorias que mostrassem um pouco do modo como eles, os diferentes problemas do bairro, e aí construídos aqui a partir de perguntas fechadas, em que cada um tinha que classificar quão grave era cada um dos problemas. Eu vou me apressar, porque já tem 19 minutos. Estavam distribuídos ou estavam... qual o nível de gravidade que era atribuído a cada um deles. Dentro da caixa das drogas e da violência, quando a gente abre isso, o que aparece como muito grave é música alta, policiamento, uso de drogas em locais públicos, o comércio das drogas, os jovens no crime e o uso de drogas por crianças e adolescentes. Mas pareado com os problemas de violência, aparecem os problemas socioeconômicos e de infraestrutura. Saúde, transporte, casas em áreas de risco, famílias passando necessidade e desemprego. Lá do outro lado, no campo dos problemas menos graves, tem água, iluminação, escola, educação infantil, lixo, pichações, brigas entre vizinhos e violência doméstica, que não são mencionados por muitos moradores como sendo problemas graves ali na região. E algumas coisas que são intermediárias, são problemas mais ou menos graves. Corrupção policial, furtos e roubos, vandalismo, falta de área de lazer, falta de atividades culturais. Então, no grupo dos problemas graves, a gente vê aqueles que afetam muito diretamente a vida das pessoas. E, claro, considerando a questão relacional. Porque a iluminação, a água melhora em relação a períodos anteriores, em que o acesso a elas era ainda menor. A educação infantil, algumas pessoas falavam que tinha menos creche, que a vaga para creche ainda é mais difícil do que a do ensino fundamental. Porém, tem. Então, isso tudo foi importante para classificar essas categorias. Vou passar já para quem resolve, para não me estender. Quando a gente faz a pergunta a esses moradores sobre a quem recorrer diante dos problemas que são observados na região, esse primeiro gráfico, que enfim, eu não vou falar em detalhes dele, mas o que está sendo perguntado aqui é se é possível contar com os vizinhos para resolver os problemas relacionados, principalmente aqueles que estão associados ou foram listados como problemas sérios, como a música, a falta de policiamento, o envolvimento das crianças e adolescentes com o uso de drogas. Na maior parte das vezes, não é possível, na interpretação desses moradores, contar com os vizinhos para fazer nada em relação à maior parte deles. O lugar onde é possível ainda pensar em contar com os vizinhos para fazer alguma coisa é em relação à música alta ou às festas, que acontecem até tarde da noite, e os vizinhos ajudariam ou intervindo diretamente ou buscando o apoio do poder público. Poucos buscando ONGs, entidades, associações, que seriam parceiras interessantes, com um percentual um pouco maior, no caso do envolvimento das crianças com o uso de drogas, que aparece com 10% das respostas, ou do envolvimento de crianças e adolescentes com a venda, que aparece, é mencionada por 9% da população. Mas todos esses percentuais maiores aqui são de respostas daqueles que acham que não é possível contar com os vizinhos para nenhum tipo desses problemas. Ao mesmo tempo que também a presença, as referências com quem é possível contar, elas são variadas, né? No caso da falta de policiamento, por exemplo, a gente pode buscar apoio do poder público, são 35,8%, mas o que chama mesmo a atenção é de que não necessariamente essa capacidade de organização do grupo, ela se dá para esses problemas que são compreendidos como problemas graves. De uma maneira geral, para os outros problemas que aparecem e que a gente também pergunta se é possível contar com a polícia, com o serviço de emergência, ou se não faria nada, não contaria com ninguém, o que a gente vê é que existe meio que uma distribuição das situações de acordo com a complexidade e com quem responde. Então, a música alta, como eu disse, é vizinhos e poder público. Assalto na rua, eu não faço nada, eu chamo a polícia. Pessoa baleada na rua, resgate, emergência. Briga entre morador, não faço nada. Briga entre familiares, não faço nada. Violência policial, também não. Adolescentes comprando e vendendo drogas, espontaneamente nada. É maior o percentual daqueles que informam que não vão se posicionar diante disso. O que parece explicar? O medo. E aí as pessoas respondiam, eu perguntava por que é que eles diziam que não fariam nada. Às vezes eu quero ter boa vontade de ajudar, mas não sei o que a pessoa pensa da gente depois, a gente pode ser prejudicado, ser ameaçado. Cada um cuida de si, cada um com a sua consciência, cada um é cada um, não me envolveria.
porque eu não tenho condições de ajudar ninguém em condições financeiras. E o local onde eu moro é cada um com o seu problema particular. Ninguém costuma se intrometer em problemas pessoais, de vizinhança, porque a gente não pode fazer nada mesmo. Desde que eu conheço, isso já existe. O ponto é, vale a pena investir em medidas que se baseiem na ação coletiva, na capacidade de mobilização dos moradores em periferias? O que a gente entende é que, com esse pressuposto da autorregulação e com uma expectativa muito padronizada do que é problema e do que é resposta ao problema, que normalmente é extremamente normativa, e homogeneizante, domesticadora, como no capítulo de comentário da nossa sessão as autoras comentam, não. Porque esse tipo de intervenção não vai ter sucesso diante do medo e da insegurança que essas pessoas têm e do modo como elas percebem o efeito desse intervir sobre as relações que elas têm. Afinal de contas, se eu intervir, a pessoa vai ficar com raiva de mim, vai achar que eu estou entrando na vida dela, enfim. Esses são problemas. Em relação às violências institucionais, ainda mais, a insegurança é um traço absolutamente característico e o Gabriel vai falar mais sobre isso no capítulo, na apresentação dele. Agora, a atuação de grupos como o SEDEC, o CDHS, o Instituto Daniel Comboni e todos os outros que estão aqui, elas são importantes, porque elas ajudam um pouco na compreensão de que a adesão dos moradores ela vai ser, por vezes, limitada, mas que ela depende de uma série de outros fatores, e talvez investir nos momentos em que esses outros fatores eles favorecem o engajamento seja melhor do que se ressentir da falta de participação em outros onde, de fato, seria muito difícil contar com uma adesão. Então, eu coloquei no finalzinho os possíveis cenários. Esses gráficos eles não têm percentuais reais, mas eu estava tentando imaginar como seria esse cálculo. A ideia é, se as pessoas entendem que tem um risco, mas a injustiça, a sensação de injustiça, ela é muito maior e a expectativa de que vai ter um resultado ela também é muito grande, é possível contar com o engajamento desses moradores, porque eles não são alheios ao que acontece no bairro. Porém, se o risco é maior comparativamente à expectativa de ação e à sensação de justiça, dificilmente as pessoas vão se engajar. Elas vão responder, prefiro não me envolver, porque isso pode trazer para mim problemas. Se o risco é até controlado, a sensação de injustiça ela está presente, mas a expectativa de que haja resultado com a ação ela também não é muito grande, talvez isso faça as pessoas deixarem de aderir. Então, a gente sabe que trabalhando com movimentos, com o engajamento da população, às vezes a gente sente a população cansada, deixando de aderir, deixando de se engajar. Entre outras coisas, pode ser uma resposta a essa sensação de que a resposta está muito demorada, de que não tem sido possível alcançar os objetivos. Basicamente é isso, eu passei 6 minutos. Desculpa, mas a gente vai ter oportunidade de conversar sobre isso nas perguntas, enfim. Obrigada, gente. Obrigada, Val. Muito obrigada. Eu vou também passar direto para o Gabriel, né, por uma questão do horário, para que a gente possa ter mais tempo para bater papo nos grupos e depois compartilhar aqui coletivamente. Então, Gabriel, é com você. Deixa eu te apresentar, né? Apresentei toda a Val, não vou te apresentar. O Gabriel é de Santos Feltran, ele vai falar sobre ensaios sobre a violência política, do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos e pesquisador do Centro de Estudos da Metrópole SEM. Este é o Gabriel. Obrigado. Muito bom ouvir a Val, estar aqui com vocês. Queria mesmo estar aí presencialmente, né? Mas vamos em frente. Fico muito feliz da gente conversar sobre o livro que o Mate, o Moisés, a Val, a Jaque organizaram. Esse foi um livro que foi resultado de um trabalho de pós-doc muito coletivo, que os 4 fizeram juntos. 3 deles eu supervisionei. A Jaque foi supervisionada pelo Adrian, que é um colega muito querido também. E esse livro faz parte, se eu não me engano, é o 4º ou 5º volume, de uma coleção de livros que também é muito coletiva, que é a coleção Marginália de Estudos Urbanos, que é a coleção que a gente organiza aqui na Universidade Federal de São Carlos.
Já tivemos livros nessa coleção sobre a população de rua, sobre a produção estética das periferias, né? O rap, sobretudo, mas também grafite, balão, samba, um monte de outras expressões culturais. Já tivemos trabalhos sobre a pichação e as artes plásticas na periferia e todas as suas dimensões, o trabalho do Alexandre. Tivemos um trabalho muito importante que saiu por essa coleção também, que foi a tese de doutorado do Daniel Hirata, que é um parceiro que estuda as periferias e a violência policial, mais recentemente, lá no Rio de Janeiro. E agora esse livro, né, que deixou a gente muito contente, porque trazia para todos juntos, né, trabalhos sobre o território de Sapopemba, que sempre foi um território muito acolhedor para a gente. Foi um lugar em que eu já cheguei acompanhado, né? Eu e a Ana Paula Galdeano chegamos juntos para fazer pesquisa em Sapopemba, então sempre foi uma coisa coletiva, e depois muitos outros, né? Colegas, amigos, estudantes, parceiros foram também se aproximando. Lineker, Greg, a Jana, tantas pessoas, né? Que foram passando pela nossa discussão e também conhecendo pesquisadores daí do território, né? Então, a Crécia, que está aqui com a gente, o Leandro, que está na antropologia da USP, o Sidney, que está fazendo o mestrado dele, tantos outros colegas que a gente, de fato, compôs, né, uma rede de estudos, de pesquisas sobre os temas que a gente se interessa e numa perspectiva de transformação social, né? Então, eu fico muito contente mesmo de trazer, né, essa reflexão aqui junto com vocês, né, para a gente pensar um pouquinho junto. Minha fala vai ser bem breve. Meu capítulo desse livro, ele tenta resgatar um pouco da história da discussão, da história da violência política, né, no território de Sapopemba, ou das relações entre violência e política. Porque quando eu cheguei em Sapopemba, na verdade eu conheci o território em 99, 2000, mas eu só comecei a fazer pesquisa aí por intermédio da Valdênia em 2005. E quando eu cheguei, estava tendo operação saturação na favela do Elba, como um todo, né? Operação saturação, para quem não conhece, é mais jovem, era uma operação em que a polícia vinha com tudo, cavalaria, rapel, de todos os lados, com polícia civil, militar, e fazia uma ocupação das favelas de longa duração, porque naquele momento tinha-se uma ideia de que se ficasse ocupando a favela há muito tempo, o tráfico de drogas ficaria constrangido e não aconteceria, né? A força policial ocupando inibiria o tráfico. Na prática, o que acontecia? Os policiais vinham de fora, não conheciam o território, produziam muita tortura para descobrir onde estavam os pontos de venda, quem eram as pessoas do crime no território, muita violência policial, e, evidentemente, o tráfico não terminava, porque o tráfico rapidamente começava a pagar esses policiais os acertos para que continuassem trabalhando, né? Então, na rotina mesmo da operação saturação, a gente tinha um aumento da violência policial, mas sem uma diminuição correspondente do tráfico, né? Nessa situação, houve uma mobilização muito puxada na origem do CDHS, que foi uma mobilização que se chamou das audiências públicas, né, que eram feitas na favela, dentro ali na Rua Nova, logo depois que aquele espaço foi canalizado, né, em cima do rio. E nessas audiências públicas que o CDHS organizava, eram chamadas autoridades, sejam autoridades policiais, chefes de polícia dos batalhões da região, seja autoridades do Ministério Público. Eu me lembro do Eduardo Dias participando dessas audiências públicas. Chegamos a ter o procurador do Estado. Houve uma série de autoridades que eram chamadas
para discutir o problema da violência policial que acontecia na favela. E as audiências eram muito interessantes, porque as pessoas, né, como a Valdênia dizia, né, as pessoas achavam que conheciam o que era a violência policial e pensavam que conheciam o que era a favela e o que estava acontecendo, né? Aí a Valdênia falava, bom, mas se você conhece, então vem aqui ver com a gente como que é, né? Vem aqui para a gente discutir junto. E as pessoas se dispunham aí, a maioria dos convidados se dispunha aí. E quando chegavam na favela, eram feitas as reuniões e os parentes, as próprias vítimas de violência, o pessoal que estava na luta na favela, moradores em geral, iam contando para as autoridades sobre a violência policial, iam contando para as autoridades aquilo que acontecia na favela, né? E aquilo sensibilizava muito mais essas autoridades do que se fosse o contrário, né? Se fosse a pessoa que é moradora da favela ir lá no tribunal, ir lá no Ministério Público, ir lá no batalhão de polícia, né? Porque lá ela é tratada como lixo, né? Mas aqui ela recebia as pessoas e tratava, e as pessoas eram tratadas com respeito. E dentro da favela, os moradores se sentiam à vontade, né? Por estarem no seu território, por estarem nas suas casas, né? Perto dos seus, elas se sentiam realmente à vontade e com força suficiente para falar a verdade, para falar o que estava acontecendo com ele. Diferente do espaço do tribunal, né, do espaço da justiça criminal, onde todo mundo fica constrangido e fica com a cabeça baixa, falando sim, senhor, não, senhor, né? Então, essa mudança do espaço do diálogo, trazendo esse espaço para dentro da favela com as autoridades, produzia muito mais poder para a fala dos moradores, né? E deixava muito mais acuados, fora do seu lugar de conforto, as autoridades. E, com isso, o CDHS conseguiu, naquele momento, fortalecer uma série de demandas de controle civil, controle público da violência policial. O que é isso? É conseguir que essas autoridades, essas vozes de comando, realmente denunciassem as violências policiais e inibissem os policiais de praticá-las, porque essas violências seriam depois objeto de investigação, né? Qual vocês imaginam que é a reação das polícias, de modo geral e, sobretudo, na base das corporações, às audiências públicas? A reação das polícias, ao invés de ser, bom, que bom que as pessoas estão agindo para inibir a ação ilegal da polícia, né? Que bom que as pessoas estão agindo para que a gente possa ser respeitado e trabalhar dentro da lei. Não, não foi essa a reação, né? A reação foi ameaçar, foi fazer uma série de invasões ao CDHS, a sede do SEDECA, e ameaçar especialmente a Valdênia, mas o Renato também, que chegou a ser preso. Bom, fazer uma série de pressões violentas, né, contra, né, as audiências públicas, que terminaram, inclusive, com a Valdênia tendo que, numa série de situações, na verdade, que ela foi ameaçada, né, ter que deixar o território e ficar, de fato, exilada, né, ou em programas de proteção à testemunha, ou nas redes dos combonianos, mas fora do território, porque ficou perigoso estar em Sapopemba na medida em que aqueles que deviam proteger, né, a Constituição e os direitos da população não só ameaçavam a população, como também passavam a ameaçar aqueles que defendiam a população, né? Isso a gente está falando lá de 2005, 2006, 2007, né? E agora a gente está em 2021, né? A situação agora, em 2021, ela é um pouco diferente, porque tudo isso, né, continua acontecendo, a violência policial continua acontecendo nas favelas, né, numa intensidade talvez maior do que acontecia nesse período dos anos 2000, talvez não, em termos de dados estatísticos, maior hoje do que nessa época dos anos 2000, e esses grupos, que são grupos violentos, armados, né, de policiais que agem fora da lei, extorquindo,
pegando acerto, torturando populações, esses grupos hoje estão organizados nacionalmente e têm representação política no executivo, no legislativo, no judiciário, inclusive nos postos mais altos, né, do poder político da nação, né? Então, a situação hoje é muito mais grave do que era naquele momento, e, de alguma forma, aquilo que a gente só via na periferia, que era essa violência política, né? Não só a violência policial, mas também a violência política contra aqueles que lutam por democracia, aqueles que lutam pelas periferias, pela favela, pelas populações marginalizadas, né? Pelas pessoas negras, pelos meninos que estão envolvidos, né, nas malhas da criminalidade, esses também passam a ser alvo de perseguição policial. Nós temos visto vários jornalistas, a começar pelos mais famosos, né, Patrícia Campos Mello, entre outros, até os que estão anônimos, né, lutando contra essas violências. Temos visto perseguição contra professores universitários. O meu colega de sala tem 2 processos federais nas costas dele por ter feito um evento sobre reforma agrária na universidade. Perseguição política a militantes, que a gente já percebe desde aquele período, mas hoje muito mais intensificada, aos grupos que defendem populações indígenas, aos grupos que defendem as populações quilombolas, populações tradicionais, as favelas, as causas, né, LGBT, as causas ligadas à privação de direitos da população, feministas, etc. Ou seja, tudo aquilo que a gente considera que é democrático, né, que são as coisas básicas para manter uma democracia, né, divisão de poderes, imprensa livre, liberdade do discurso, né? Tudo isso são entraves, né, para esses grupos que têm que, portanto, lutar contra isso, né? Então, hoje a nossa situação é ainda mais grave do que aquele momento e foi por isso, né, que eu quis trazer nesse livro essa experiência vivida aí em Sapopemba, né, no Madalena, especialmente, das audiências públicas na favela, porque elas traziam muita esperança para a gente e elas invertiam um pouco esse jogo de poder. Aqueles que eram os todo-poderosos, né, sentados nas suas mesas, nas suas cadeiras de luxo, se viam dentro da favela numa posição invertida, se viam constrangidos a escutar a verdade do que acontecia, pelo menos, né? Hoje, essa experiência é ainda mais difícil de acontecer, porque essa violência das polícias que acabou com a experiência, né, com as ameaças que se dirigiram à Valdênia, ao CDHS, ao SEDECA, a todo mundo das nossas redes, né? Essas ameaças que acabaram com essa experiência, porque tiveram que exilar os nossos companheiros, né? Elas hoje estão mais no poder ainda do que elas estavam naquele momento. Então, trazer essa experiência é, ao mesmo tempo, uma tentativa de trazer a gente para esse momento, né, de luta, de novas ideias de como combater tudo isso que está por aí. É um enorme prazer falar com vocês e eu espero que a gente siga agora nesse debate.